Olá, a gente vai apresentar aqui o seminário de FPA. Eu sou a Sara e vamos ter também o Gabriel e o Murilo. Eu vou apresentar essa primeira parte do trabalho, que são mais os conceitos de programação paralela. Então, vamos começar. Vou dar primeiro uma pequena introdução sobre o que é programação paralela. Programação paralela ou paralelização de algoritmos é basicamente, tipo, ao invés de resolver um problema inteiro, a ideia dele é dividir em partes menores e resolver tudo ao mesmo tempo, utilizando vários núcleos de processamento como a GPU. Isso daí é uma forma de melhorar a eficiência dos processos computacionais. É uma forma super útil quando se trata tipo de problemas grandes que demoram muito tempo a ser resolvidos. E com o paralelismo, a gente consegue reduzir bastante o tempo de execução e lidar com tarefas que seriam tipo muito complicadas. Agora, nesse slide aqui, a gente vai falar de dois conceitos da programação paralela, que é a concorrência e o paralelismo. Aí eu vou falar um pouco da diferença entre os dois. A concorrência, ela refere-se à capacidade de um sistema lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, mas de forma intercalada. Isso significa que, tipo, as tarefas, elas podem ser gerenciadas simultaneamente, mas elas não estão sendo executadas ao mesmo tempo. Um exemplo que a gente tem disso é o próprio sistema operacional. Ele gerencia múltiplos processos, só que ele alterna esses processos. A gente pensa, né, que está executando tudo ao mesmo tempo, só que na verdade não, ele tá alternando esses processos e executando meio que um por um. Já o paralelismo, ele trata-se da execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Só que isso ocorre efetivamente em múltiplos processadores ou núcleos. A concorrência, ela gerencia, o paralelismo, ele executa tudo ao mesmo tempo. Um exemplo disso é os processadores de imagem e também quando a gente vai fazer, tipo, algum cálculo científico, entre outros. Aí, tipo, só deixando mais claro, as principais diferenças é enquanto, tipo assim, a concorrência, ela preocupa em gerenciar várias tarefas, o paralelismo, ele é focado já em executar simultaneamente essas tarefas. Nesse slide aqui, a gente vai falar um pouco sobre os modelos de programação paralela, que elas definem basicamente as tarefas paralelas, como elas são organizadas e executadas em diferentes ambientes de hardware. Eu separei aqui três. A gente vai falar primeiro da memória compartilhada. Esse modelo, todos os processadores, eles compartilham o mesmo espaço de memória. É como se todos estivessem acessando tipo um único quadro branco. Um exemplo típico disso são os sistemas que utilizam as threads, como o OpenMP, não sei falar. Os meninos vão falar mais para frente esses modelos. Isso é muito usado em computadores, núcleos de processadores que acessam a mesma memória RAM. Já a memória distribuída, aqui cada processador ela tem sua própria memória local e a comunicação entre eles é por mensagem, por troca de mensagem. Já o paralelismo de dados, esse caso aqui, ele é focado em dividir os dados entre os processadores e cada um vai executar uma parte. Então, tipo, a memória compartilhada
ela vai utilizar tudo no mesmo espaço de memória. A memória distribuída, cada um vai ter uma memória e eles vão se comunicando através de mensagens. O paralelismo é cada um utilizando o mesmo processador. Aqui a gente vai falar dos conceitos relacionados ao desempenho do sistema e à computação paralela. Existe essa primeira lei chamada Lei de Amdahl. Não sei falar muito bem como fala cada conceito. Essa lei aqui, que é essa daqui, ela é usada para calcular o ganho máximo de desempenho ao paralelizarmos um programa. Ele leva em conta todas as partes do programa e podem ser executadas em paralelo. Aí aqui eu coloquei a fórmula que eles utilizam. Aí o S, esse daqui, o SN, ele é o speedup, que é o ganho de desempenho. O N aqui embaixo são os números de processadores. Isso daqui, um menos P, que seria, vamos falar um F, tem algumas fórmulas, é a parte do programa que sempre é executada de forma sequencial. Agora, o speedup, ele mede o aumento no desempenho ao usar múltiplos processadores. Ele mostra o quanto um programa se torna mais rápido quando é executado em paralelo. Quanto maior o speedup, melhor o desempenho do programa. A escalabilidade, ela refere-se à capacidade de um sistema de continuar melhorando o desempenho à medida que adicionamos mais processadores. Um sistema escalável, ele consegue aproveitar bem os recursos adicionais, enquanto um sistema pouco escalável, ele terá um ganho de desempenho cada vez menor. Agora eu vou falar um pouco dos conceitos de complexidade de algoritmo. De uma maneira geral, a performance de cada algoritmo paralelo é medida com base no tempo de execução e a quantidade de recursos consumidos. Aqui eu vou dar uma geral, depois eu vou explicando cada um. A gente tem um tempo de execução, que é a quantidade de tempo total gasta na execução de um programa, o número de processadores que são necessários para a execução do algoritmo, e o custo do algoritmo é definido como o produto entre o número de processadores e o tempo de execução. Primeiro a gente tem o tempo de execução. O tempo de execução, ele mede quanto tempo o algoritmo leva para ser concluído em um sistema paralelo com N processadores. O tempo de execução, ele pode incluir o gerenciamento da memória, manipulação de exceções, tradução do código e etc. O tempo de execução, ele é diferente do tempo de compilação, que é o período em que o código é compilado para gerar um programa executável. O número de processadores, ele representa a quantidade de unidades de processamento disponíveis para executar as tarefas de um algoritmo paralelo. O uso de mais processadores, geralmente ele reduz o tempo de execução de cada tarefa. Aqui, de novo, a gente tem a lei de Amdahl, que ela melhora o desempenho ao aumentar o número de processadores e é limitada pela fração do programa, que é 1 menos P, que é a fórmula que a gente colocou. Mesmo com um número infinito de processadores, o tempo de execução ele é limitado pelo esse trecho sequencial. Aqui é o custo do algoritmo, é o produto do tempo de execução paralelo pelo número de elementos de processamento utilizados. O custo de um algoritmo paralelo é a medida que busca quantificar os recursos computacionais necessários para sua execução, considerando tanto o tempo quanto o número de processadores utilizados.
É a relação, vamos falar, entre o ganho do desempenho obtido com paralelismo e o custo adicional do hardware e software do computador. Então é isso, minha parte.